pimenta na língua, bota faladura. Não sei se deram conta ou se porventura vos terá passado despercebido, mas nós, esta semana, ficamos a saber que afinal aquela história, aquela conversa toda de que a legislação laboral em Portugal é super restrita, uma chatice. Uma pessoa quer despedir pessoas e não pode. Uma pessoa quer contratar pessoas a preço de algo e não pode. Afinal é tudo bullshit. Temos uma legislação laboral que até permite situações em que se inventam quadros legais que não existem. Porque tivemos o Conselho de Administração da Casa da Música a ser ouvido na Assembleia da República, nas Comissões de Cultura e Trabalho. Acho que toda a gente está a fazer esta pergunta. Afinal, o que caralho se passa na Casa da Música? Eu fiquei a perceber melhor um bocadinho. Fiquei. Percebi que há dois problemas. Então, por um lado, nós temos o comportamento da Casa da Música para com os seus trabalhadores durante a pandemia. E por outro lado, temos um problema mais antigo, que é um quadro generalizado de precariedade. Que coisa curiosa, ninguém estava à espera, mas que acentua o primeiro. E não só o acentua, também o promove. Em vez de se ir atenuando com o tempo, não, tem-se agravado e de repente chegamos à pandemia e uma coisa leva à outra. Ninguém estava à espera. Ninguém. A Casa da Música tem 400 trabalhadores. Destes 400, disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração que 190 são efetivos. E, portanto, cerca de 200, depois percebemos que são 213, que são prestadores de serviços. Portanto, é malta a trabalhar a recibos verdes. Curioso. Eles falam constantemente em trabalhadores efetivos, trabalhadores de quadro e trabalhadores a recibos. Trabalhadores de quadro, trabalhadores a recibos. Será que ninguém disse ao Conselho de Administração que há uma figura na lei que se chama contratos a termo certo? Será que ninguém lhes disse que o nosso Código de Trabalho permite várias formas de contrato que não sejam só os contratos sem termo? Porque um trabalhador de quadro ou um trabalhador efetivo é um trabalhador com um contrato sem termo. Mas há várias espécies de contratos que nós podemos ter sem ser esses. Fica a dúvida. Este Conselho de Administração, que é constituído por gestores, afinal parece desconhecer muitas matérias ao nível da gestão. Eu estou abisbílica. Eles não sabem o que é que constitui um quadro de elegibilidade para ter um vínculo contratual. Ou seja, falando português que toda a gente entenda, esta malta parece que não sabe como é que são os contratos, o que é que pode ser um contrato. Há um momento muito engraçado em que uma deputada lhe pergunta: olha, nós temos aqui um trabalhador que passa recibos à Casa da Música há mais de 10 anos, que tem escalonamento de serviço mensal todos os meses do ano, há mais de 10 anos, em que a maior parte dos dias do mês está a trabalhar, tem horários, tem farda, responde perante chefias. Como é que chama a este vínculo? Não ficamos a saber como é que ele chama. Ele não respondeu. Mas sabemos que não é um falso recibo verde. Não, falsos recibos verdes não há. Quer dizer, se houver, será uma situação pontual, será nunca um quadro generalizado. Nunca. Se é uma situação pontual, tipo 2, 6, 20, 60, não. Falsos recibos verdes na Casa da Música não há. E se houver, a ACT vai dizer. Portanto, estamos a falar de gestores que não sabem reconhecer o que configura um quadro de falso recibo verde, a não ser que a ACT lhes diga. Gestores. Portanto, nós temos mais de metade da força de trabalho da Casa da Música a recibos verdes.
Não são falsos. Não são falsos, atenção. Mas isto leva logo à questão, quer dizer, será que... Ora bem, se o recibo verde é para uma necessidade temporária, será que a Casa da Música consegue funcionar permanentemente sem mais de metade da sua força de trabalho? Esta malta quer agora ficar nos quadros? Epá, se calhar não quer, não é? Se calhar só quer um contrato, opá, um contrato a tempo certo, um contrato de um ano, um contrato de meio ano, um contrato a part-time, tempo parcial, sei lá, um contrato, um vínculo, não é? Que é para ter aquelas coisas, sei lá, é para não serem eles a pagar os impostos e serem entidade patronal, é para ter direito à assistência social, é para se houver uma pandemia não ficarem ainda com as calças na mão. Não, eles continuam assim a achar que não, que esta gente são prestadores de serviços e a Casa da Música é o seu cliente. Um bocado alucinada, mas adiante. Os músicos dos agrupamentos residentes. Quais são os agrupamentos residentes? Ora bem, são 4. Ele está sempre a falar de 3, que são os 3 que passam recibo. Portanto, dos 4 agrupamentos residentes da Casa da Música, a Orquestra Sinfónica, o Remix Ensemble, a Orquestra Barroca e o Coro da Casa da Música. E destes 4, só a Orquestra Sinfónica que tem músicos a contrato. E eu acho isto engraçado. Então, os outros não podem, evidentemente os outros não podem ter um contrato. Então fazem uma média de 8 a 10 concertos por ano, querem um contrato? Com 8 a 10 concertos por ano? Não! O Sr. Presidente até tem vários e-mails a comprovar que funcionário A, B ou C naquele momento mostrou indisponibilidade para determinado serviço. Como é que a gente oferece um vínculo contratual à gente desta? Não sei. Chata, esta gente chata. Quer coisas. Se calhar é ao contrário. Se calhar, porque estão a recibos, efetivamente não têm que estar disponíveis sempre que a administração assim o entender. Se quiserem contar com a disponibilidade das pessoas, se calhar têm que lhes dar um vínculo. Não é ao contrário. Não, isto até é a malta que toca em muitos sítios. Se a gente lhes der um vínculo contratual, eles não querem. Eles nem querem vínculo contratual nenhum, que assim podem ir para tocar para muitos sítios. Portanto, eles inventaram um conceito que se chama Bolsa de Horas. Vocês já ouviram falar disto? De Bolsa de Horas? Eu conheço uma expressão que está no Código de Trabalho, que se chama Banco de Horas. Mas essa não podem usar, não é? Porque para usar um banco de horas como trabalhador, ele tem que ter contrato, não é? Então deixa cá ver, olha o que vamos fazer. Olha, vamos inventar uma bolsa de horas. É parecido, eles vão logo perceber, está tudo. É estranho. Portanto, nós temos os trabalhadores da Casa da Música divididos em 4 núcleos. Um deles são os músicos, o serviço educativo, que agora, felizmente, estes trabalhadores já são músicos formadores. Portanto, foi uma conquista árdua, mas finalmente... Eu acho que sim. Eu acho que é. Depois temos os técnicos, que disse o Sr. Presidente que são cerca de 60, e é engraçado, porque se calhar ao longo dos últimos 10 anos foram 60, se contarmos todos aqueles que foram lá uma vez e passaram um recibo, não é? Assim, de equipa assim, nuclear que está lá sempre, são 15, é um bocadinho menos. E depois ainda temos os 44 assistentes de sala e 17 guias. Vamos analisar a forma como cada um destes departamentos foram tratados. Departamentos não, desculpem, núcleos. Núcleos, porque para haver departamentos, quer dizer, tem que haver coordenadores, tem que haver chefias. E se estamos a recibos, esta malta são os clientes da malta a recibos. Vamos lá falar como deve ser. Portanto, quando nós olhamos para os músicos, efetivamente aos músicos, foi-lhes proposto, depois de uma fase de alguma incerteza, que enfim, todos os trabalhadores compreenderam, foi-lhes proposto a receber os concertos cancelados, não a 50%, como a lei obriga, mas tão generosos que eles são, meu Deus, são um santo, a 75%. Ótimo. Tudo ok, então. Depois temos o serviço educativo. O serviço educativo, disse o Sr. Presidente, que também recebe a 75% os espetáculos cancelados. Certo?
Esqueceu-se, foi de dizer, que numa fase inicial os deixou assim, ó, mãozinhas a abanar, se quiseres vai para a segurança se há a pedir. Depois, quando se percebeu que aquilo ia dar raia, ora, toma lá uma bolsa de horas a ver se tu comes disto, que também não resultou. Entretanto, surge o abaixo-assinado em finais de abril. Entretanto, a Casa da Música começa a andar na ordem do dia dos jornais. Entretanto, temos até uma interpelação à Ministra da Cultura, já em meados de maio, a falar de que a Casa da Música estaria a infringir coisas graves. E aí sim, os trabalhadores do serviço educativo da Casa da Música finalmente foram considerados músicos formadores e, portanto, aquilo que eles fazem, os espetáculos que estiveram cancelados, são também pagos a 75%. Curioso. Perguntaram ao Sr. Presidente porque é que é possível pagar a estas pessoas por espetáculo ou concerto cancelado e não é possível pagar um concerto ou espetáculo cancelado aos técnicos que estariam a trabalhar nesses espetáculos e nesses concertos e aos assistentes de sala. Então, nós sabemos que há aqui 30 datas canceladas. Sabemos que temos aqui 4 eixos de trabalhadores necessários para estas 30 datas. Vamos pagar só a metade. Pronto. Mas pagamos os 75%. Só pagamos a metade deles. Pronto. Diz ele que não há enquadramento legal para poder pagar aos técnicos e aos assistentes de sala. Afinal, se calhar até pode. Porque a estes técnicos, em concreto, foi-lhes proposta a tal bolsa de horas, que é, imaginemos nós, o que é uma bolsa de horas? É um conceito jurídico inventado. É uma coisa que não existe. E engraçado, para pagar a estes técnicos, iam analisar o seu histórico dos últimos 6 meses, ver um volume de trabalho médio, um número de horas médio de trabalho prestado e chegavam assim a um valor salarial médio que iriam adiantar a estes trabalhadores e que eles depois abatiam ao longo de 3 anos. Fascinante isto, não é? É possível inventar um conceito legal que não existe, que faça corresponder o trabalho prestado nos últimos 6 meses a um valor médio de salário. Para este conceito inventado da Bolsa de Horas, é possível fazer isto. Para os concertos que foram cancelados, não é possível. Não é? O Sr. Presidente disse, em plena comissão, que estes técnicos também, afinal, estão a receber 75% dos espetáculos e concertos cancelados. Fiquei muito confusa com isto. Fiquei confusa. Ele primeiro está a dizer que não há enquadramento legal para lhes pagar. Mas a seguir, está a dizer que já lhes pagou 75%. Eu fiquei, uau! Então, mas... Depois percebi. Então, estes técnicos tinham o seu trabalho já escalonado para o resto do mês de março que foi cancelado. Portanto, os tais espetáculos cancelados pagos a 75% a que ele se refere são, isso mesmo, os do mês de março. Portanto, é engraçado, não é? Como se vai ali à frente dos deputados tentar enganar a malta, não é? Pronto, e finalmente chegamos ao último eixo, que são os assistentes de sala e os guias, que esses então, coitados dos desgraçados, eles nem percebem do que é que esta malta se queixa. Isto é malta, são todos estudantes que estão ali a fazer um part-time. Para que é que eles querem? O que é que esta malta espera de um conselho de administração? Que lhes dê um contrato? Nada disso, Nossa Senhora. Então você está aqui a fazer um part-time, você tem outros trabalhos e quer ter outros trabalhos. Isto é só assim um extrazito. Não há falsos recibos verdes na Casa da Música. Se calhar era importante esclarecermos ao Sr. Presidente que há uma coisa no Código de Trabalho que se chama contrato a tempo parcial. Estudasses. Obviamente, se nunca lhes for dada a possibilidade de terem um contrato a tempo inteiro, estas pessoas têm que tentar
completar o seu horário de trabalho noutro sítio. Mas isso é mais uma vez a lógica da batata! Estes desgraçados até aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi quando sai o abaixo-assinado, começam a surgir manifestações e numa delas a Casa da Música teve uma equipa de filmagem a ver quem é que andava lá a manifestar-se. E depois, pronto, identificaram uns quantos destes assistentes de sala e sabem o que é que fizeram? Mandaram-nos embora. Não. Mandaram-nos embora não, porque eles não têm vínculo contratual. Não. O cliente Casa da Música já não quer mais os serviços desta gente. Depois isto evidentemente deu raia, não é? Porque há quem chame estas coisas assédio moral. E pronto, e aí foi mais chato, foi preciso fazer alguma coisa, portanto isto tudo afinal foi um erro do Sr. Diretor-Geral. Foi um erro, mas que é uma pessoa muito idónea e que é uma pessoa muito competente e, portanto, a administração da Casa da Música não tem motivo nenhum para contestar a competência do Sr. Diretor. Foi um erro, está retificado. Se calhar era bom, não sei, um erro é uma coisa, uma infração grave do Código Laboral, do Código de Trabalho é outra. Não sei, se calhar a ACT poderá esclarecer qual é a diferença, não é? Segundo eles, o abaixo-assinado suscitou a demissão da Comissão de Trabalhadores da Casa da Música. Vocês sabem o que é uma Comissão de Trabalhadores? Uma Comissão de Trabalhadores é um conjunto de representantes dos trabalhadores eleitos pelos restantes, que representa os trabalhadores. Ora, esta comissão não representava mais de metade dos trabalhadores da Casa da Música. Não, porque os trabalhadores que estão a recibos não são trabalhadores. A Casa da Música é o cliente deles. Portanto, nós tínhamos uma comissão de trabalhadores que, sei lá, em vez de se bater pela regularização destes falsos recibos verdes... Não, falsos não, desculpa. Em vez de se bater pela, enfim, regularização da situação, demitiu-se. Pronto, foi assim. E depois o Sr. Presidente, coitado do Sr. Presidente, ele até queria falar muito com as pessoas, mas o abaixo-assinado não dizia. O abaixo-assinado não dizia assim, queremos falar consigo. Uma pessoa lê um abaixo-assinado, não é? E pensa, o que é que estes gajos querem? Não querem nada. Também não dizia no abaixo-assinado a quem é que o Conselho de Administração se podia dirigir. Como é que eles vão saber? Vão inventar? Tu queres ver que iam fazer uma coisa tipo reuniões de departamento? Tu queres ver que se calhar, de modo a sanar algum deste mal-estar, se podia ter feito uma coisa que se chama reuniões gerais de trabalhadores? Nunca pensei nisso. Sr. Presidente, não, nunca deve ter pensado nisso. Reuniões por departamento. Mas quais departamentos? Esta gente nem tem departamento. Quer dizer, estamos a falar de um conjunto de trabalhadores em que nenhum deles tem um vínculo contratual à Casa da Música, como é o caso dos assistentes de sala e dos guias. E estamos a falar de departamento. Nem há departamento nenhum. Departamento. Tem um coordenador, tem um coordenador. É um coordenador de um departamento vazio. Portanto, aquele coordenador ou coordenadora, não sei quem é, coordena o vazio. Portanto, a única coisa que ele podia fazer era o quê? Era chamá-los a todos, não é? Convocar uma reunião e pôr as pessoas a falar umas com as outras, sei lá. Se calhar isso era normal, não sei, mas pronto, não lhe ocorreu. No meio disto tudo, foi muito entrenecedor, deixem já que vos diga, ver o papel desempenhado pelo PST e pelo CDS. Foi comovente, de facto, porque aqui estão pessoas preocupadas com a gestão das instituições culturais do nosso país. Ok? Estas pessoas, não é? Este Conselho de Administração, na verdade, são uns santos. Pagaram mais, pagaram melhor, reagendaram concertos, espetáculos e até inventaram uma forma de adiantar dinheiro a estes trabalhadores. Portanto, pagar uma parcela dos espetáculos cancelados foi a lei que obrigou.
reagendar o que era possível reagendar, foi a lei que obrigou. E depois inventaram uma forma de adiantar dinheiro. Portanto, estamos a elogiar um conselho de administração que inventa enquadramento legal que não existe. É interessante. Também foi curioso que outro deputado falou sempre, é engraçado, falou sempre em banco de horas. Nunca falou em bolsa de horas. Falou sempre em banco de horas. Banco de horas para aqui, banco de horas para lá. Oh, meu amigo, não. Bolsa de horas. Banco de horas, não. Banco de horas, eles tinham que ter contrato e não têm. Cala-te com isso, pá. Quem é o trabalhador independente deste país que não prefere trabalhar para a Casa da Música em vez de trabalhar para outras instituições? Não sei. Se calhar não queres fazer essa pergunta, pá. Não. Principalmente quando já tens malta a boicotar. Né? Quando já tens artistas a dizer que nunca mais lá tocam. Se calhar dizer que é a melhor instituição do país para se trabalhar não é muito inteligente da tua parte. Não é? Se calhar. Até é engraçado, houve um momento em que eu disse: porquê é que nós estamos aqui para falar disto tão infeliz, acontecimentos tão infelizes, em vez de falar do grande plano de atividades que esta instituição desenvolve? Eu gostei de ouvir dizer isto, até porque quem é que desenvolve o plano de atividades da Casa da Música? É o Sr. Presidente. É o Conselho de Administração. Ou são os 400 trabalhadores, 213 dos quais estão a recibos? Também é curioso. Este Conselho de Administração é tão santo, tão idóneo, que eles até nem recebem salário. Porque reduziram assim incomensuravelmente os custos com pessoal. E eu fiquei... ok. Portanto, os estatutos, como é uma instituição de utilidade pública, determinam que eles não podem receber salário. Portanto, estamos a louvar como uma grande atitude uma coisa que, enfim, se não fosse assim era ilegal. E depois, por outro lado, se reduz assim tanto os custos da Casa da Música, quanto é que eles estavam a ganhar antes? Cala-te! O que é que nós ficamos a saber depois desta audição do Conselho de Administração da Casa da Música na Assembleia da República? Talvez não seja boa ideia pôr gestores à frente da gestão de fundações de caráter artístico e cultural de natureza pública e com financiamento público que percebem pouco de gestão, não é? Se calhar há que repensar quem é que temos à frente destas instituições. Eu gostava que o meu dinheiro fosse para gerir a Casa da Música, sim senhora, mas sem ser preciso vir alguém multá-los primeiro para eles saberem o que é que têm que fazer. Também veio dizer que se calhar, quando nós dizemos isto é assim em todo lado, isto é assim em Portugal inteiro, isto é assim no mundo inteiro. Se calhar não, porque nós só ouvimos falar disto em Serralves e no Teatro Gil Vicente, em Coimbra. Portanto, se calhar não será em Portugal inteiro. Se calhar há outros teatros e há outras instituições culturais em Portugal que efetivamente percebem que dar um contrato a part-time a um assistente de sala não é uma coisa assim tão difícil, não é? Por outro lado, ficamos ainda a perceber que num quadro de pandemia, quando nós fechamos portas à cultura, de repente estas pessoas ficam desamparadas e desatam a fazer manifestações a torto e direito e raios, queremos fora, a ministra não tem graça, a ministra não tem graça. Se calhar, se fôssemos um bocadinho mais escorreitos com estes gestores, metade desta malta não se estava a manifestar, a dizer que não tem dinheiro para comer. Deus, amigos, voltamos para a próxima.